Olá, nós vamos hoje começar um LBA, mas é um LBA diferente. Você não sabe o que é LBA? É uma leitura bíblica acompanhada. Mas essa leitura bíblica acompanhada teria de 15, mas serão 16 dias. E nós faremos no livro de Romanos, um capítulo por dia. Porém, esse LBA em específico, apesar de você talvez não ser aluno do desafio e estar assistindo esse vídeo, toda a parte de acompanhamento, o LBA foi feito para os alunos do desafio, este aqui em específico, tá? Então, se você é aluno do desafio, muito bem-vindo a este LBA. Como você sabe, você vai receber este PDF aqui lá no grupo dos alunos e também você vai ter todo o acompanhamento lá pelo grupo dos alunos, tá bom? E se você não é aluno do desafio, as inscrições, infelizmente, se encerraram na data de anteontem, né? No sábado, as inscrições se encerraram ao meio-dia, né? Eu ainda dei ali mais 12 horas, entrou ainda mais alunos, mas você vai ter uma oportunidade aí, talvez daqui a uns 2 meses, alguma coisa assim, quando eu vou abrir uma nova turma, né? Porque abrir uma turma agora, estou dando toda a atenção a essa nova turma, esse novo pessoal que está chegando, tá bom? Então vamos lá. Esse LBA vai ser com base no livro de Romanos, ok? E nós vamos um capítulo por dia. E no capítulo de hoje, primeiro dia de LBA, nós vamos trabalhar Romanos capítulo 1. Para mim, um dos textos mais interessantes das Escrituras. Tem muita informação aqui, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, a gente tem realmente muita informação. E eu quero, no vídeo de hoje, trabalhar isso aqui com vocês. Divisão do texto, ok? É o primeiro ponto. Segundo ponto são os termos a observar dentro do texto. Depois a gente vai ver duas estruturas que aparecem dentro do texto, ok? Eu não vou ver todas as estruturas que aparecem aqui, mas pelo menos duas aqui para dar para a gente um norte, né? Sobre essa questão de estruturas, que lá no desafio a gente tem, enfim, tudo sobre estruturas do texto, né? Várias e várias aulas. E depois, ao final, como todo LBA, a gente precisa pensar em aplicações. E aqui eu não vou, como eu sempre falo, não vou te dar o peixe, ok? Mas eu vou fazer algumas perguntas aqui para fazer você refletir nas aplicações que onde você pode chegar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, divisão do texto. E eu encontrei aqui 5 divisões no texto. Primeira divisão, do versículo 1 ao versículo 7, Paulo, ele fala sobre as boas novas, ele cita as boas novas e até explica de forma bastante rápida, né, como é que isso surge. Ele fala sobre o seu chamado com relação às boas novas e a missão que ele está cumprindo. Dos versículos 8 a 15, Paulo, ele anseia conhecer os romanos. Ele fala sobre um desejo de ir até os romanos. Do versículo 16 a 17, ele fala especificamente sobre as boas novas, que é sim o grande tema desse texto. Não simplesmente o grande tema do capítulo 1, mas é o grande tema da carta aos Romanos e é o grande tema dos capítulos de 1 a 5, ok? Versículos 18 a 23, nós temos aqui o conhecimento de Deus sendo rejeitado pela humanidade pecadora, é sobre isso que ele vai falar ali. E os versículos 24 a 32, Paulo fala sobre a consequência, tá vendo aqui, ó, o conhecimento de Deus é rejeitado. E depois do 24 ao 32 ele fala da consequência de rejeitar o conhecimento de Deus. Okay? E qual é esta consequência? Deus entrega o homem aos seus próprios desejos. Okay? Então essa é a estrutura que, lendo aqui, eu percebi dentro do texto. Você, aluno do desafio, ou você também que está vendo esse vídeo e vê algo diferente na estrutura, na divisão do texto, coloca aí nos comentários do vídeo, tá?
Se você achou exatamente a mesma divisão do texto, fala aí, olha, puxa, eu achei exatamente a mesma divisão do texto, ou não identifiquei tal divisão, ok? Coloca aí nos comentários para eu saber se você identificou essas divisões ou se você até fez uma divisão um pouco mais minuciosa, né? Ok? Então, essa é a divisão do texto que eu percebi fazendo essa leitura hoje, ok? Bom, deixa eu fechar aqui a divisão do texto. E vamos lá aos termos a observar. Que termos me chamam a atenção quando eu leio a carta aos Romanos, quando eu leio esse capítulo, quando eu li agora cedo esse capítulo dos Romanos? Bom, primeiro, termos que chamam a atenção. Nós vamos trabalhar três coisas. Termos que chamam a atenção, repetições e termos sobre a salvação ou correlatos, ok? Termos que me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, logo no versículo 1, ele começa: Eu, Paulo, escravo de Cristo. Isso chama muita atenção. Ele mesmo se colocar como um escravo de Cristo, ok? Outro termo que chama demais a atenção, que as pessoas não estão acostumadas, mas Paulo fala constantemente disso. Os salmistas falam constantemente disso. Profetas falam constantemente disso. Mas isso está esquecido nas igrejas. Isso está esquecido nos púlpitos. Isso está esquecido nos vídeos de YouTube. Isso está esquecido por quê? Porque a nossa vontade não é ouvir sobre um Deus irado. A nossa vontade é ouvir sobre um Deus bonzinho, um Deus que ama, um Deus que passa a mão na cabeça. Deus é bom, Deus ama, mas Deus não passa a mão na cabeça. Deus não passa a mão na cabeça. Deus não coloca o nosso pecado debaixo do tapete. Não joga a sujeira para debaixo do tapete. Deus não faz isso. Deus trata o pecado e com extrema seriedade, com ira, inclusive, e justiça. A gente vai ver mais isso no decorrer tanto dessa aula de hoje, quanto no decorrer da carta aos Romanos. Então esse é um termo que chama demais a nossa atenção aqui. E também algo que chama muita atenção é que dos versículos 29 a 31, Paulo faz uma lista com 21 tipos de pecados diferentes. Em apenas 3 versículos, 29, 30 e 31, Paulo enumera 21 tipos de pecados diferentes. Isso aqui é para chamar muito a nossa atenção, ok? Depois confira lá essa lista nesses versículos. Bom, temos então termos que se repetem no texto. Que termos são esses? E que chamam a nossa atenção. Primeiro, o termo boas novas. Chama a nossa atenção. Aparece 6 vezes nesses versículos aqui. E também, claro, é o tema, né, aqui, né? É o nosso grande tema do capítulo, é o tema da carta, ok? E o termo ou a expressão Deus os entregou. Isso aqui também chama muito a nossa atenção, porque ele aparece 3 vezes no texto. Eu vou falar melhor sobre esse Deus os entregou aqui na parte de estruturas no texto, ok? Mas ele aparece 3 vezes aqui nesses 3 versículos. Bom, e algo que me chama a atenção, não somente aqui no capítulo 1, mas em toda a carta aos Romanos, e nós vamos fazer esse exercício aqui em todo o LBA, nos 16 dias, ok? Nós vamos fazer esse exercício, que será identificar termos sobre a salvação ou seus correlatos, ok? Bom, o primeiro termo que chama a atenção é o chamar. Chamar, chamados, né? Chamados por Deus, chamado, enfim. Ele aparece 3 vezes nesses versículos. O termo crer aparece 2 vezes nesses versículos. O termo fé aparece 5 vezes nesses 3 versículos aqui. O termo salvar aparece nesse capítulo apenas uma vez, no verso 16. E o termo justiça ou justo, enfim, aparece 3 vezes nesses versículos. Okay? A gente vai observar muito isso aqui, porque o tema da carta aos Romanos é exatamente a salvação.
Bom, ok, esses são os termos a observar no texto. Você identificou todos esses termos, ou você identificou alguns deles? Você reparou, você reparou isso aqui? Os termos que se repetem? Que boas novas se repete 6 vezes, hein? Não é qualquer boas novas ou evangelho, né? Evangelho. No caso, em alguma outra tradução, é que a tradução que eu estava usando aparecia boas novas. Ele traduz, né, para boas novas. Ou você percebeu esse Deus os entregou? Coloca aí nos comentários se você percebeu isso ao ler o texto, ao ler a carta, ok? Esse primeiro capítulo. E outro detalhe que eu quero pedir para você comentar aí. Você já tinha noção desse conceito da ira de Deus? Desta ideia a respeito da ira de Deus? Você já tinha noção disso aqui? Já tinha ouvido alguém falar? Já tinha visto isso em algum lugar? Ou não, você só tinha aquele conceito de, olha, Deus é amor. E Deus é, ok? Mas falar apenas que Deus é amor romantiza toda a situação e por vezes nos deixa apáticos, não é apáticos a palavra, mas nos deixa inertes com relação à ira de Deus, ok? Pois bem, então comenta aí se você identificou algo sobre isso aqui, sobre esses termos aqui a observar, ok? Comenta aí embaixo. Bom, agora vamos ver algumas estruturas no texto. A primeira estrutura que eu percebo que aparece no texto está lá no versículo 2. Paulo está explicando sobre, de forma muito rápida, muito sucinta, mas muito interessante o que Paulo faz. Ele fala sobre o que são essas boas novas, ou não seria como elas surgem, mas como elas foram demonstradas. E ele diz exatamente assim no texto, ó. Verso 2, deixa eu ler aqui para você. Eu não coloquei aqui no PDF, mas vou ler. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. Então veja aqui, ó. Deus prometeu, através dos seus profetas, há muito tempo atrás, nas Escrituras Sagradas. Ele prometeu o quê? As boas novas. Deus, através dos profetas, no Antigo Testamento, ou seja, nas Escrituras, prometeu as boas novas. Ok? Isso é o versículo 2. Aí ele continua falando. Elas o quê? As boas novas se referem a seu filho. Seu filho quem? Jesus Cristo. Ó, se referem a seu filho que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok? Então, veja que essa estrutura, ela aparece aqui nesse texto. É uma estrutura de causa e... não seria causa e consequência, mas... causa e consequência? Não seria causa e consequência, não. Seria uma ideia de estabelecimento de ordem dos fatos, né? Deus, ele, através dos seus profetas, no Antigo Testamento, nas Escrituras, fala das boas novas, que são a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se torna, então, nosso Senhor, ok? Vou até acrescentar aqui, não seria tão somente do versículo 2, mas seria do 2 ao 5, ok? Versículos 2 a 5. Depois, uma segunda estrutura que eu gostaria de observar com bastante cuidado aqui com vocês é a que está lá, do versículo 24 ao 32. Eu espero que você tenha notado isso aqui, ok? Se alguém notou essa estrutura aqui que eu vou falar, por favor, coloca aí nos comentários. Não é tão simples de notar, ok? Talvez alguns alunos um pouco mais avançados aí no desafio já tenham notado essa estrutura. Mas se você notou a estrutura, coloca aí nos comentários, tá bom? Vou ter o maior prazer de conversar aí contigo a respeito disso. Olha só, por isso o texto começa, o texto apresenta para nós 3 vezes
o termo, não é nem só o termo, mas a ideia do por isso, a ideia de, olha, por causa do que eu acabei de falar aqui atrás, ok? Então, por causa disso, ou seja, tem uma causa ali nos versículos anteriores. Antes do versículo 24, ou seja, do 18, na verdade não é ao 22, do 18 ao 23, isso. 23? Exato. Do 18 ao 23, o texto mostra para nós a causa do que ele vai falar logo em seguida, né? E qual é a causa? É essa aqui. Conhecer, rejeitar, desprezar e transtornar o conhecimento de Deus. Nos versículos 18 a 32, vou até colocar isso aqui, ó, como a causa, olha só. A causa está nos versículos anteriores. Quais versículos? Do 18 ao 23, que fala o quê? Que o homem conheceu, que o homem rejeitou, mas ele não só rejeitou, como ele desprezou, e ele não só desprezou, como ele transtornou o conhecimento de Deus, ele mudou o conhecimento de Deus. Então veja, todas estas coisas aqui, o autor diz que o homem fez com o conhecimento de Deus, ok? Então, por causa do homem ter feito isso, está vendo por isso? Por isso daqui, por causa do que eu falei nos versículos 18 a 23, é isso que Paulo está falando com por isso. E ele faz isso 3 vezes, ok? Ele faz isso no versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28. Então, por causa disso, aí se repete também 3 vezes o termo Deus os entregou. Deus os entregou. Por terem feito isso, vou até grifar isso aqui, por terem feito isso aqui, Deus os entregou. E ele fala, por isso Deus os entregou. No versículo 24, fala que Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. No versículo 26, diz que Deus os entregou a desejos vergonhosos. No versículo 28, diz que Deus os entregou a um inútil modo de pensar. Ok? Bom, isso aqui é como que uma degradação do homem, né? Primeiro aos desejos pecaminosos do seu coração, depois a desejos ainda vergonhosos, não só pecaminosos no sentido humano, no sentido, né, do homem com Deus. Aqui nesse momento é esse sentido pecaminoso, aqui é até vergonhoso, que até as outras pessoas, que até outros pecadores talvez tenham vergonha daquilo, ok? E depois a inutilidade total no seu modo de pensar. Então é uma degradação da raça humana. E isso percebam, um ato irado de Deus diante dessa atitude. O texto começa falando que a ira de Deus se manifesta sobre o homem por causa da impiedade. Ok? Então a ira de Deus não é sobre o pecado, é sobre o homem por causa do pecado. Ok? É sobre o homem pecador. Então vamos lá. Logo, nós temos aqui 3 vezes o por isso, 3 vezes Deus os entregou a essas atitudes aqui. E o que seriam cada uma destas atitudes, né? O que seria Deus entregar o homem a desejos pecaminosos do seu coração? Quais são as consequências de Deus entregar o homem a esses desejos? Consequência número 1, no verso 24. Eles fizeram coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Isso é uma consequência da ira de Deus sobre o homem. Quando o homem faz coisas degradantes e desprezíveis com o seu corpo, isso é uma consequência direta da ira de Deus. No verso 26, quando diz que Deus os entregou a desejos vergonhosos, fala claramente, abertamente sobre a homossexualidade como um pecado completamente vergonhoso, inclusive diante de outros pecadores. Fala abertamente da homossexualidade. Quer ver o texto? Verso 26. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter
relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Homossexualidade de forma aberta, ok? E versículo 28, fizeram, o inútil modo de pensar. O inútil modo de pensar levaram eles a fazer coisas que jamais deveriam ser feitas, e a vida deles se encheu do mal. E é aqui que ele traz aquela lista de 21 pecados. Ou seja, demonstrando que talvez a lista pudesse ser ainda maior. Ele poderia não parar de escrever ali de tantos pecados que ele poderia relatar ali. O que ele quer dizer com esses 21? É tão somente falar, olha, a vida se encheu completamente do mal. Tudo isso consequências da ira de Deus sobre o pecado. Qual o principal de todos os pecados? Qual a principal de todas as... Qual é a principal causa para que o homem sofra todas essas coisas, o homem se transtorne dessa forma, o homem se deprave, se torne completamente depravado em todas as suas atitudes? Aqui. O homem conhece, ele pode ver, inclusive na natureza, os atributos de Deus, ele rejeita isso. Ele não só rejeita, como ele despreza, ele transtorna, ele muda completamente o conhecimento de Deus. Por causa disso, ele tem tudo isso aqui na sua vida. Ok? Essa é uma das estruturas aqui dentro do texto que você deve observar. Volta lá no texto para você observar essas estruturas. Ok? E por fim, vamos lá. Pontos para pensar em aplicações. Algumas perguntas. Ok? Eu não vou dar o peixe, como eu falei. Eu vou te levar a pensar sobre isso. Ok? Versículo 1. O que é ser escravo de Cristo? Ele fala, Paulo, escravo de Cristo. Para você, o que é ser escravo de Cristo? Pensa nisso. Versículo 8. Como ter uma fé conhecida de outros? É interessante, Paulo, quando fala aos romanos, ele fala, olha, a fé de vocês é conhecida por todo mundo. E aí eu fico me perguntando, como é que eu posso ter uma fé conhecida das outras pessoas? Se as outras pessoas olharem e falarem, esta é uma pessoa que crê em Cristo, que crê em Deus. Versículo 12. Como posso encorajar alguém hoje? Paulo fala aqui nesse versículo que ele queria encorajar os romanos, queria se encontrar com eles para encorajá-los e também para ser encorajado por eles. E aí, como é que você pode hoje mesmo, agora, talvez na hora que acabar esse vídeo, encorajar alguém, ligar para alguém, não sei. Versículos 16 e 17. Quando Paulo fala sobre as boas novas. Será que eu realmente creio nessas boas novas? Você realmente crê no sacrifício de Cristo suficiente para perdoar os nossos pecados? Nos versos 18 a 23. Será que eu tenho rejeitado o conhecimento de Deus? Será que eu tenho rejeitado o conhecimento de Deus? Eu tenho lido a minha Bíblia? Se eu não tenho lido a minha Bíblia, eu tenho andado em um caminho de rejeição do conhecimento de Deus. Ok? Nos versículos 24 a 32, algo que eu começo a pensar. Será que eu me encontro deliberadamente em algum daqueles pecados, daquela lista lá? E o que eu posso fazer para mudar se eu me encontro em algum daqueles pecados? O que eu posso fazer para mudar isso? E a dica aqui é, comece pelo arrependimento. Claro, sempre antes, arrepender-se. Ok? E pedir ao Espírito Santo que transforme a vida. Então, avalie isso aqui também na sua vida. E do 28 ao 32, o que é que eu posso fazer para a minha vida não se encher do mal? Como eu falei na live na sexta-feira, né? Sobre eu não deixar a minha vida ser entulhada por práticas pecaminosas ou por coisas que não são vontade de Deus, não são desejo do Senhor para a minha vida. Ok? Então, pensa em tudo isso aqui
para que você possa avaliar, então, a sua vida e colocar algumas aplicações práticas para você, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido, porque melhor do que gostar do vídeo é você ter aprendido algo, tanto sobre o texto, quanto sobre como ler a Bíblia e interpretar as Escrituras. Bom, você que é aluno do desafio, já sabe, bora conversar lá tanto no grupo de alunos, quanto no particular no WhatsApp, tá bom? No grupo do Telegram também. E você que não é aluno do desafio, considere aí, quando forem abertas outras inscrições aí, daqui a, sei lá, 2 meses mais ou menos, considere fazer parte do desafio e ter ainda mais conteúdo, e ter ainda mais principalmente dessa proximidade, ok? Para a gente poder acompanhar você mais de perto. Que Deus te abençoe e até amanhã com Romanos capítulo 2.